Bem-vindo ao canal Cataclismos do Planeta hoje. Aqui, falamos sobre os fenômenos naturais mais poderosos e desastres causados pelo homem que abalam o mundo. Terremotos, furacões, tsunamis, incêndios. Coletamos os dados mais relevantes de fontes abertas para que você esteja ciente dos eventos. Inscreva-se no canal para não perder atualizações importantes. Seja o primeiro a saber sobre cataclismos globais e suas consequências. Monitoramos a situação, analisamos os fatos e compartilhamos as informações mais recentes. Curta e escreva nos comentários o que você pensa sobre o que está acontecendo no mundo. Sua opinião importa. Ontem, Lexington, uma pequena cidade em Nebraska, se encontrou no epicentro de um verdadeiro desastre de neve. A neve caía em camadas, os ventos atingiam velocidades de 70 km por hora, e a temperatura caiu para -12. As estradas estavam tão cobertas que os carros ficaram presos bem no meio da rodovia. Os moradores locais dizem que não veem nada assim há 10 anos. Os socorristas retiraram pessoas de montes de neve durante toda a noite. E os ônibus escolares simplesmente não conseguiram chegar aos seus destinos. Os meteorologistas dizem que isso é parte de uma poderosa frente fria que ainda vai se manifestar. Lexington agora parece uma cena do apocalipse de inverno. Enquanto isso, no estado vizinho, em Goodland, Kansas, a natureza encenou seu próprio espetáculo de neve. Aqui, a nevasca foi ainda mais violenta. Ráfagas de vento de até 80 km por hora levaram tudo em seu caminho, desde outdoors até galhos de árvores. A visibilidade caiu para 50 metros e as estradas se transformaram em um deserto branco. Os agricultores locais estão em pânico, o gado está em risco e algumas casas estão sem energia devido a fios quebrados. Os moradores estão filmando vídeos da neve voando horizontalmente e compartilhando-os nas redes sociais. Goodland claramente não estava preparada para tal reviravolta dos acontecimentos. Estamos nos movendo para os trópicos, para Bali, Batu, Praia de Bolong. Um lugar onde surfistas geralmente pegam ondas e turistas aproveitam o sol, ontem se tornou o cenário de um espetáculo natural. Um vento forte soprou de repente, arrancando telhados de cafés, levando embora guarda-sóis e até virando barcos perto da costa. A velocidade do vento atingiu 60 km por hora, e as ondas subiram 3 metros. Turistas em pânico filmaram seus pertences voando para o mar. E os surfistas tentaram salvar suas pranchas. As autoridades locais fecharam a praia e pediram a todos que se mantivessem afastados. Foi um verdadeiro caos sob as palmeiras. Agora para a Rússia. Perto de Chelyabinsk, a Associação de Jardinagem Zelezhnodorozhnik estava debaixo d'água. A razão é um bloqueio de gelo no rio Sim, que bloqueou o fluxo, e a água correu para onde ninguém esperava. As casas de veraneio estão com água até os joelhos. Algumas casas estão com água até as janelas. Os moradores estão tentando salvar móveis, levando coisas para terrenos mais altos, mas os elementos são implacáveis. Socorristas em barcos estão ajudando na evacuação, e os locais estão filmando vídeos desesperadamente. A água está fluindo diretamente através das hortas. Isso não é apenas uma inundação, é uma verdadeira batalha com a natureza. E na cidade vizinha de Asha, a situação é ainda pior. Aqui, o pico da inundação chegou. O rio Sim transbordou suas margens devido ao mesmo bloqueio de gelo. A água inundou o setor privado. O antigo leito do rio se transformou em um fluxo turbulento. O nível da água subiu 1 metro. As casas estão afundando e as pessoas com crianças estão correndo para terrenos mais altos. Os socorristas estão trabalhando sem parar, evacuando os moradores e seus animais de estimação. O vídeo de lá parece cenas de um filme de desastre. Carros estão flutuando, cercas estão caindo, e o rio não para. Os moradores de Asha dizem que isso não acontecia há décadas. Vamos nos mudar para a Espanha. Na província de Málaga, o rio Guadalmedina decidiu mostrar seu temperamento. Após fortes chuvas, ele transbordou e inundou a cidade de Campanilhas. As ruas se transformaram em canais, carros foram levados pela correnteza, e a água invadiu as casas nos primeiros andares. Os moradores filmaram como as correntes levavam lixo, móveis e até bicicletas. As escolas estão fechadas, as pessoas estão sendo evacuadas, e os socorristas patrulham as ruas em barcos. Isso não é apenas chuva, é uma verdadeira invasão de água. Uma tragédia ocorreu na China, e isso vai fazer seu sangue gelar.
Em uma das rodovias movimentadas, uma parte da estrada desabou de repente. Enormes pedaços de terra e concreto caíram sobre os carros, enterrando 5 pessoas sob eles. Os socorristas ainda estão removendo os escombros usando equipamentos pesados, mas as chances de encontrar sobreviventes são quase nulas. O vídeo da cena parece algo saído de um filme de terror. Carros retorcidos e os gritos das testemunhas. As autoridades dizem que estão investigando se houve alguma violação durante a construção. A China está de luto. Os Alpes suíços tornaram-se o cenário de outro drama. Um pequeno avião caiu entre picos cobertos de neve. 3 pessoas a bordo não sobreviveram. Os destroços estão espalhados pelas encostas e os socorristas estão tentando chegar ao local de helicóptero. O que aconteceu? O clima? Erro do piloto? Ainda é um mistério. Os moradores locais dizem que ouviram um estrondo alto antes da queda. Imagens de drone já estão online e são arrepiantes. Agora na Austrália. As praias do país estão cobertas por uma estranha espuma branca, como se alguém tivesse derramado toneladas de espuma de banho. Mas não é engraçado. Milhares de peixes estão morrendo após serem levados para a costa, e mais de 100 surfistas já estão em hospitais com erupções cutâneas, náuseas e tonturas. Os cientistas estão perplexos. É um fenômeno natural como algas ou algo tóxico entrou na água. As pessoas estão filmando vídeos da espuma chegando até os joelhos e as autoridades estão fechando as praias. É como um thriller de ficção científica na vida real. Em Artésia, Novo México, a natureza criou um apocalipse de poeira. A tempestade de areia atingiu com tanta força que o céu ficou laranja e a visibilidade caiu para alguns metros. O vento arrancou telhados, quebrou árvores e a areia entupiu todas as frestas. Carros pararam nas rodovias, pessoas se esconderam em casas e aqueles que se atreveram a sair filmaram vídeos como se fossem do Mad Max. A tempestade durou várias horas e agora a cidade está se desenterrando, fora da areia. É assustador e bonito ao mesmo tempo. Indonésia. No olho da tempestade, um tornado varreu a cidade de Anjutan, em Java, como um furacão de destruição. Casas foram destruídas, carros foram virados, árvores foram arrancadas pelas raízes. Pessoas correram em pânico, salvando crianças e animais de estimação. O vídeo de lá é como uma cena de um blockbuster. Um redemoinho negro varre tudo em seu caminho. Os socorristas estão vasculhando os escombros. E os moradores estão tentando descobrir como viver depois de um golpe desses. E novamente, Indonésia. Um terremoto de magnitude 5.5 abalou o país. O epicentro não estava longe de áreas densamente povoadas, e uma pessoa morreu sob um prédio desabado. Dezenas de casas foram danificadas. As pessoas correram para as ruas com medo. Os socorristas estão procurando por aqueles que poderiam ter ficado sob os escombros. Imagens da terra tremendo já estão online. E isso nos lembra de quão frágil é o nosso mundo. Há problemas na Rússia. Um helicóptero militar Mi-28 caiu na região de Leningrado. A tripulação, 2 pessoas, morreu no local. Os destroços estão espalhados na floresta, e fumaça preta podia ser vista por quilômetros. O que aconteceu? Falha técnica ou erro humano? O Ministério da Defesa está em silêncio, mas a investigação já está em andamento. Testemunhas dizem que ouviram um zumbido estranho antes da queda. Uma tragédia terrível. E agora um pouco de beleza. O nordeste da Espanha está agora como uma cena de conto de fadas. Milhares de árvores frutíferas, maçã, pera, pêssego, floresceram ao mesmo tempo. O ar está cheio com o aroma das flores. Os campos estão cobertos de pétalas brancas e rosas. Turistas e locais filmam essa beleza com câmeras, e as abelhas zumbem como uma orquestra. Isso é um lembrete de que a natureza não só pode destruir, mas também encantar. Um feriado no Irã se transformou em um pesadelo. Algo deu errado durante um evento em massa. Mais de 1000 pessoas acabaram em hospitais. Algumas morreram. Pânico? Envenenamento? Explosão? Os detalhes ainda estão incertos. As autoridades estão em silêncio e os rumores estão se multiplicando. Vídeos do local mostram caos. As pessoas estão gritando, correndo. Os médicos não conseguem lidar com o afluxo. Esta é uma das páginas mais sombrias na história dos feriados iranianos. A Indonésia está de volta aos holofotes. Um tornado poderoso varreu a ilha de Batam. Ele surgiu do mar e voou para a terra, destruindo tudo em seu caminho.
Barcos de pesca foram destruídos, casas foram danificadas e as pessoas estavam em choque. Testemunhas oculares filmaram o redemoinho negro dançando sobre a ilha, deixando destruição em seu rastro. Os socorristas já estão lá, mas a escala do desastre ainda precisa ser avaliada. Um incêndio está devastando Sheqi, no Azerbaijão. O incêndio começou de repente e rapidamente engolfou uma área enorme. A fumaça está subindo em uma coluna, visível por dezenas de quilômetros. Os bombeiros lançaram todas as suas forças na luta, mas o vento está espalhando as chamas. Os moradores estão evacuando, e aqueles que permanecem estão filmando vídeos. Línguas vermelhas de fogo estão devorando tudo ao redor. Esta é uma batalha com os elementos em tempo real. Na região de Yaroslavl, o Ministério de Situações de Emergência da Rússia mostrou sua competência. Várias pessoas caíram no gelo do rio, e os socorristas responderam com velocidade relâmpago. Eles resgataram todos com vida usando barcos e cordas. A operação durou menos de 1 hora, mas a tensão era como em um filme de ação. O vídeo da cena já está online. Os heróis de coletes laranja são verdadeiros anjos da guarda. O sul da Espanha está se afogando. As chuvas são tão intensas que os rios transbordaram e as ruas se transformaram em vias navegáveis. Em Málaga e outras cidades, as escolas estão fechadas, as crianças estão sendo evacuadas e os adultos estão salvando propriedades. A água está na altura dos joelhos, os carros estão flutuando e os socorristas estão trabalhando sem parar. Isso não é apenas um aguaceiro, é um caos aquático. Boas notícias de Bariásia. O incêndio florestal no Parque Nacional Tunguinski finalmente foi controlado. O fogo ardeu por vários dias, ameaçando a natureza única, mas os bombeiros o contiveram. A fumaça ainda paira sobre a taiga, mas a ameaça passou. Vídeos de drones mostram as áreas queimadas e o trabalho heróico das equipes. A natureza está salva. E, finalmente, espaço! A Crew Dragon com astronautas a bordo retornou à Terra. A cápsula pousou suavemente na costa da Flórida e a tripulação está em perfeitas condições. Após meses em órbita, eles estão respirando ar terrestre novamente. A NASA transmitiu o momento ao vivo. Paraquedas abertos, ondas espirrando e barcos de resgate já estão por perto. Este é um triunfo da ciência e do espírito humano. Este é o tipo de dia que temos hoje, amigos. De tempestades de neve a jardins floridos, de tragédias a missões de resgate. Se você gostou, curta, inscreva-se e clique no sino. Há ainda mais histórias pela frente. Nos vemos no próximo vídeo.